Salve, salve galera do InfectoCast, aqui é Klinger e estamos recebendo os nossos colegas do InfectoPets para mais um episódio. Tudo bom, Klinger? Tudo bem, pessoal? Aqui Fabrício. Prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre pediatria. E aqui é o Derrick, obrigado pessoal do InfectoCast pelo convite. E eu sou Laura, não participo do InfectoPets, mas eu também sou infectopediatra e aproveitei para participar junto. Exato. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito comum na pediatria, que é febre sem sinais localizatórios. E aí, Derrick, o que seria essa febre sem sinais localizatórios? Então, por mais que o nome seja bem autoexplicativo, né, quando você tem febre sem nenhum outro sinal localizatório, por definição é aquela criança com febre em que você conseguiu excluir só com a história exame físico a imensa maioria das síndromes infecciosas, né? Então você já olhou o ouvido, não tem otite, você olhou a garganta, não tem faringite, a criança não tem tosse, não tem coriza para mostrar que tem uma infecção respiratória, não tem nada na pele, então você já excluiu exantema viral, celulite, infecções de pele, partes moles, né? Mas a criança está lá com febre, não é uma sepse, não está séptico, está em bom estado geral, mas tem febre e não tem nada na tua história e no teu exame físico que te mostre de onde é que vem essa febre e, principalmente, é viral ou é bacteriano, né? Que é o que nos interessa, o que eu faço com essa criança, né? E aí, Fabrício, a gente já entra com antibiótico, com o que ela se diferencia das outras febres? Acho que a febre sem sinais localizatórios, ela traz uma grande preocupação, né, para os pediatras, no atendimento diário, né? É uma síndrome que está frequente, seja no PA, seja no consultório, e a gente traz um pouco de resquícios de antigamente, né, numa era pré-vacinação, e que isso trazia muita preocupação pelo risco alto, né, de doença invasiva. E então, hoje em dia, esse risco diminuiu drasticamente, e a gente tem que cuidar o resquício da era antiga, onde a gente iniciava antibiótico em qualquer paciente com febre sem sinal localizatório. Isso já não é mais pelo risco extremamente baixo de doença invasiva, frente à mudança pela vacinação. Perfeito. E também a gente tem uma percepção melhor sobre as infecções virais, né? Antigamente a gente não tinha tanto essa noção, os métodos diagnósticos, né? Então hoje a gente sabe que é muito mais prevalente as infecções virais do que necessariamente as infecções bacterianas, né? Com certeza. Os métodos diagnósticos melhoraram muito, a gente consegue entender muito melhor a epidemiologia. Então, somado a essa vacinação, né, Derrick, quando a gente tem um aumento da vacinação do hemófilos desde 99, com somado a vacinação em massa contra meningo, pneumo, a gente diminuiu drasticamente esses três agentes, né, principalmente o hemófilos, que era um dos grandes causadores, melhorou o diagnóstico das doenças virais, então a gente sabe muito melhor essa epidemiologia. Certo. E esses protocolos que a gente tinha antigamente, eles foram mudando ao longo do tempo, né? Isso, então, na época, né, você tinha uma criança com febre sem sinais localizatórios, ou seja, você já excluiu todas aquelas outras síndromes clínicas, né? O hemófilos e o pneumococo tinham um risco de 15% nessas crianças de causar uma infecção invasiva oculta, né? Ou seja, uma infecção grave, mas que eu não consigo enxergar no exame físico, que eram basicamente bacteremia oculta, né? Meningite oculta, ou seja, aquela meningite ainda sem toxemia, sem sinais meníngeos, né? Principalmente porque eram em lactentes pequenos, né? E pneumonia oculta, aquela pneumonia sem tosse, sem nenhuma alteração na ausculta, né? Então, com 15% de risco, você fica um pouco com as mãos atadas, né? Você não quer iniciar antibiótico em todo mundo, você não quer sair fazendo punção lombar, internar todo mundo no hospital. Então você lançava a mão de alguns instrumentos que eram basicamente você coletar um hemograma. Depois veio ali a PCR e com esse exame normal, essa tua probabilidade pré-teste de 15% ia para 1%. Bom, com 1% você consegue ser mais conservador e só observar. E aí quem alterava o hemograma e a PCR, aí sim, punção lombar, hemocultura, internação com antibiótico, até o teu resultado das culturas, né? Mas hoje em dia, depois da vacina, né, essa probabilidade, né, essa prevalência, essa probabilidade pré-teste na criança com febre sem sinais localizatórios, ela caiu de 15% para 0,5%. Né? Então, o que você vai fazer com uma criança que tem 0,5% de chance de ter uma infecção bacteriana oculta? Você vai sair pedindo exames? Hoje não faz mais sentido, né? Porque a gente falou, os vírus predominam, né, hoje como causa de febre sem sinais localizatórios.
E, curiosamente, são justamente os vírus que causam febre sem sinais localizatórios são os que mais alteram provas inflamatórias. Então, enterovírus, adenovírus, Epstein-Barr, CMV, herpes tipo 6, eles dão assim alterações de hemograma e PCR que são bem importantes, né? E a gente sabe que até 20% das infecções virais cursam com leucocitose, neutrofilia, desvio à esquerda, aquele tal do hemograma infeccioso, né, que o pessoal adora falar. PCRs, às vezes você vê PCRs de 3 dígitos, né, numa infecção viral. Então, como é que você vai usar esses exames hoje em dia se a tua probabilidade pré-teste de infecção bacteriana ela caiu drasticamente e você tem uma taxa elevada de falsos positivos por conta desses vírus, que geram reações inflamatórias mais elevadas. Então, hoje, você está diante de uma criança com febre e com hemograma alterado, com PCR alterado, é muito mais provável você estar diante de um vírus que altera muito esses exames do que você estar diante daquela minoria das crianças que ainda vão fazer infecções ocultas, mesmo na era pós-vacinal. Então, se dá muito peso, o pediatra, infelizmente, dá muito peso ao exame, e a gente deveria pensar muito mais na probabilidade clínica, probabilidade pré-teste desse paciente. Porque se a tua epidemiologia muda por conta das vacinas, a melhoria nos índices de desnutrição foi um fator muito importante também, que era um fator de risco muito grande para a infecção bacteriana invasiva, né? Então, se tua epidemiologia muda, automaticamente a tua probabilidade pré-teste muda. Se a tua probabilidade pré-teste muda, a forma com que você vai interpretar o exame, a probabilidade pós-teste vai mudar automaticamente, independente do resultado do teu exame. E é isso que, infelizmente, que nem o Fabrício comentou, os pediatras têm muita dificuldade de entender essa mudança radical que a gente sofreu nos últimos 20, 25 anos no Brasil e acabam reproduzindo essas condutas de mas eu vou fazer um hemograma, né, via das dúvidas, para me tranquilizar e tranquilizar a mãe, né? Eu sempre falo para os meus alunos, né, a gente tranquiliza os pais conversando e explicando, a gente não tranquiliza pedindo exames, né? E aí vem aquela ideia, não, mas assim, eu vou pedir um exame porque daí vem normal, eu sei que é viral, mas eu vou pedir porque daí a gente fica todo mundo tranquilo aqui, né? Mas a cada 5 viroses que você pedir exames, um vai vir alterado. Você vai fazer o que com esse exame? Você vai tratar? Tratar o quê? Você vai falar para a mãe, não, na verdade é uma virose, tá? Mas então por que pediu o exame? Então, outra coisa que eu sempre falo, assim, a nossa obsessão por certezas absolutas, não, eu quero ter certeza de que não tem infecção bacteriana, nos leva a tomar condutas que são inadequadas. A gente não precisa ter certeza, a gente tem que conviver com a incerteza e trabalhar com probabilidades, né? Então, se eu tenho uma probabilidade de 0,5% de ter uma infecção bacteriana, tá ótimo. Que exame que vai ter uma taxa de falso positivo menor do que isso? É muito difícil, né? Sim. E a gente vê também uma dificuldade dos colegas, por exemplo, até mesmo quando tem o exame, né? Você faz, aí vem um estrepto, e esse estrepto ele pode ser só colorizante, né? Então o exame ele tem que ser aplicado no paciente certo, né, Laura? Porque nem sempre a bactéria, a gente achar alguma coisa vai ser correspondente àquela doença, né? Sim, essa é a parte importante, né? Às vezes coleta esse exame e o que você vai fazer com esse resultado? Você tem que saber o que você está esperando e estar pronto para o resultado que vier e conseguir explicar o que aquele resultado do exame significa. Se você vai olhar fazer o exame e não vai fazer nada com ele, ele mais te atrapalhou do que ajudou, né? Isso vale para todos os pedidos de exame de uma forma geral dos pacientes. E a gente ainda vê os colegas, assim, a parte clínica mesmo, né? O paciente está bem, está estável. Por qual motivo a gente teria esse zelo a mais, né, com o antibiótico? E a gente pega pacientes que no ano já tomaram 6 vezes antibiótico, assim, em inúmeras... então, é uma coisa corriqueira, né, do nosso dia a dia, onde essa medicina está um pouco desvirtuada, né? Exatamente. A gente tem que trabalhar também o conceito hoje em dia que a gente sempre trabalhou muito de não usar antibiótico pela resistência, né? E hoje a gente sabe muito o quanto o antibiótico ele impacta na desbiose dessa criança, o quanto isso aumenta risco para doenças crônicas, né? Desde asma, diabetes, doenças inflamatórias intestinais. Então,
é muito mais palatável para um familiar entender que o uso do antibiótico vai trazer doenças do que vai trazer uma teoria de uma talvez resistência que às vezes nem se aplique à criança, vai ser para um outro familiar ou outra paciente ou alguém que convive com essa criança. Então a gente consegue ter dados até mais robustos para mostrar que tem coisas graves no uso abusivo do antibiótico, né? Seja quando não precisa ou seja por tempo prolongado. Exato. E como que a gente consegue estratificar esse paciente por faixa etária? O paciente, o pré-escolar vai ser o mesmo que o neonato? Como que a gente vai estabelecer as abordagens? Porque o raciocínio vai ser diferente para cada faixa etária, né? Isso, assim, inclusive naquela época pré-vacinal, o grande incidência de risco de doença bacteriana invasiva eram em lactentes menores de 2 anos, né? Então era nessa faixa etária que a gente sempre se preocupou mais. Dentro dessa faixa etária a gente divide entre os lactentes jovens e neonatos, né? Então antigamente se falava menores de 3 meses, hoje a gente sabe que é mais os menores de 2 meses e os maiores de 2 meses até 2 anos, né? Por quê? A fisiopatologia é um pouquinho diferente, as bactérias também são diferentes, né? Então, nos maiores de 2 meses a gente se preocupava, né, com hemófilos e pneumococo, né, que agora com a vacina a gente viu que a gente não precisa mais se preocupar. E nos menores de 2 meses a gente se preocupa mais com patógenos relacionados ao parto, né? Então, Escherichia coli, Strepta do grupo B, eventualmente herpes, né? Mas também na faixa etária menor de 2 meses a gente teve uma mudança importante que foi a introdução do rastreio e profilaxia para a Strepta do grupo B, onde a infecção por essa bactéria na perinatal, né, nesses lactentes jovens, caiu drasticamente, né, que era o grande causador de meningite neonatal, né. Então, o que a gente viu, né? Menores de 2 meses, sobrou basicamente a E. coli, que até pela sua própria afinidade, ela vai começar a fazer a infecção invasiva através de uma infecção urinária. E na faixa etária acima de 2 meses, até 2 anos, como eu não tenho mais hemófilos e pneumococo, a única bactéria que sobrou para fazer infecção bacteriana oculta é a E. coli fazendo infecção urinária. Então, o grande foco hoje é buscar a infecção na urina. Febre sem sinais localizatórios, faz o exame de urina, né? Se o exame de urina está normal, eu fico bem tranquilo, não preciso fazer hemograma para estratificar o risco de infecções invasivas, como bacteremia oculta e meningite, né? Claro, no menor de 2 meses tem ainda alguns detalhes, né? Então, o neonato ele tem uma barreira hematocefálica menos desenvolvida, maior risco de fazer meningite. Então, em menores de 21 dias, a gente ainda tem aquela conduta bem agressiva de coleta punção lombar, hemocultura, urina, inicia antibiótico, espera as culturas, né? E aí que a partir dessa faixa etária de 21 dias até os 2 meses, que você não precisa mais ter essa conduta meio pacotão e vamos lá e vamos fazer tudo, né? Você estratifica esse risco, né, de bacteremia oculta e meningite, mas antes você pode pedir só exame de urina. Se ele vem alterado, você trata a tua infecção urinária. Se ele vem normal, aí você pode lançar mão de provas inflamatórias para definir, olha, a prova inflamatória é baixa, não preciso investigar a bacteremia oculta nem meningite, a prova inflamatória é alterada, eu posso considerar, então, complementar a minha investigação com hemocultura e punção lombar e iniciar o meu antibiótico, né? Exato, que vai ser o step by step. Isso, então, existem vários protocolos, né? Tem um protocolo americano, que é um pouquinho mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais aberto para diferentes interpretações, né? Já o protocolo europeu, ele dá mais foco no exame de urina. Então, faz primeiro o exame de urina, né? Nessa faixa etária intermediária ali, entre 21 dias e 2 meses, porque se vem alterado, acabou. Você já pegou a principal causa ali de infecção bacteriana, né? E se vem normal, aí você avalia, conforme o estado geral do paciente, provas inflamatórias, né? Se eu preciso ir adiante ou não, né? E de que a gente pode também usar a procalcitonina como uma escolha de qual protocolo utilizar, né? Porque nem todo serviço tem procalcitonina. Step by step acaba utilizando a procalcitonina dentro da sequencial, principalmente quando a urina vem normal. E o protocolo americano já não há essa necessidade de procalcitonina. Serviços onde não tem poderiam fazer essa diferenciação, né? Isso, os europeus acabaram estudando bem antes a procalcitonina em pediatria, então por isso que eles usam muito, confiam muito e colocam nos protocolos, olha, urina normal, procalcitonina normal, tranquilo, não tem infecção invasiva
nesses lactentes jovens, né? Os Estados Unidos ainda é um exame que não está tão bem disponível em todo o país, né? Então, o protocolo americano acabou deixando mais em aberto. Olha, você pode usar a procalcitonina ou você pode usar a hemograma PCR, né? A questão é que se você usar a hemograma PCR, você vai pegar um monte de bebês ali que vão ter o exame alterado, mesmo não tendo infecção invasiva. Então, você vai acabar fazendo punção lombar, antibiótico empírico em mais crianças, né? Então, se você tem acesso à procalcitonina, usa, de repente, o protocolo europeu, que chama Step by Step. Então, né? Então, exame de urina, se não tem infecção urinária, procalcitonina. Se está normal, né? Não precisa fazer nada, só observar o paciente, né? Se você não tem esses exames, esse exame à disposição, você pode ainda usar o hemograma e a PCR, né? E aí tem o protocolo da Academia Americana que deixa ali bem direitinho quando usar, né? Em que fase da investigação você usa os marcadores inflamatórios para tomar a tua decisão, né? E na pediatria a gente é validado, né, a procalcitonina só vai ser naqueles primeiros dias de vida ali que ela pode vir alterada, mas depois vocês utilizam bastante. Vou falar aqui. Nos neonatos a gente tem até um valor de referência diferente, né? Porque ela tem um pico importante nos primeiros dias ali de vida, então tem que cuidar que o valor de referência é um pouco diferente. Nos neonatos ainda se usa várias provas inflamatórias estudadas, PCR, procalcito, até interleucina 6. Então é mais difícil da gente usar nos neonatos, até porque a conduta acaba sendo mais agressiva e se reavaliada, né, nas infecções do neonato, ali, né, com 72 horas, para ver para que lado o paciente vai. Mas nesses protocolos de febre sem sinal localizatório, a procalcitonina tem uma validação muito importante. Né? E acho que é sempre importante a gente focar no protocolo de febre sem sinal localizatório, que esse paciente que entrou no protocolo, ele já passou por uma avaliação que ele não tem nenhum sinal de gravidade, né? Isso é bem importante a gente frisar. E que a gente só vai usar outros exames, como procalcitonina ou hemograma e proteína C reativa, depois que a gente não tem infecção urinária, né? Porque se tem infecção urinária, termina ali, o tratamento é direcionado, não há uma necessidade de outros exames adicionais, né? É até mais simples do que as pessoas pensam, né? Então você começa com a clínica. Você tem um foco clínico, você tem tosse, coriza, você tem uma síndrome clínica bem definida, você tem uma infecção respiratória. Então, criança com febre, tosse, coriza, você vai investigar complicações bacterianas de uma síndrome gripal, como otite. Aí você faz uma otoscopia, acabou. Sinusite, você vê a evolução, se é compatível, o diagnóstico é clínico, né? Dependendo da idade, né? E pneumonia, é um bom exame físico, você consegue ver se tem alterações, né, compatíveis com pneumonia, né? Lembrar que aquela coisa da pneumonia oculta era também uma síndrome da era pré-vacinal, né? As bactérias, os pneumococos que têm uma baixa virulência a ponto de fazer uma pneumonia sem sinais clínicos foram praticamente erradicados com as vacinas. Hoje a gente tem aquele fenômeno de substituição, onde o pneumococo que sobrou na era pós-vacinal 19A, né, o sorotipo 19A, é muito agressivo. Então, hoje em dia, você ter uma criança com pneumonia sem nenhuma alteração clínica é muito difícil, né? Então, primeiro, confia no teu exame físico, exclui tudo que tem para excluir e foca na síndrome clínica compatíveis com sintomas, né, e sinais. Não tendo realmente mais nada, você vai investigar a infecção urinária. Tem infecção urinária? Pronto, você descobriu a principal causadora de febre sem sinais localizatórios, como etiologia bacteriana, né? O exame de urina normal tem mais de 2 meses, eu não preciso mais me preocupar. Tem menos de 2 meses, eu ainda tenho um risco, uma probabilidade pré-teste, um risco clínico de ter infecções invasivas, mesmo assim, devido às condições de imunomaturidade do bebê, né? A exposição a patógenos da via de parto ali. Aí, sim, nesses pacientes que eu vou usar os marcadores inflamatórios de preferência a procalcitonina para estratificar se eu tenho risco de meningite e bacteremia e coleto os exames, ou eu não tenho e posso observar sem antibiótico, né? E tem 2 pontos que são interessantes, né? O primeiro é que no Step by Step, inicialmente se usava até os 3 meses, né? Isso modificou, né? Então, esse é um dado importante. E o outro ponto que eu acho que vale reforçar é que essa criança que tem mais de 2 meses, a gente não tem a necessidade de sair fazendo, porque existe essa angústia, né? A criança chega, febre sem sinal localizatório, tem 6 meses, 7 meses de idade, fica aquela angústia que tem que ser feito alguma coisa, né? E aí vai ser um raio-x, coleta, às vezes, pesquisa de vírus respiratório, a criança não tem nenhum sinal para investigar, ou faz um hemograma. Então, é esse tipo de
exame que não tem, digamos, uma síndrome clínica a ser investigada que a gente tem que também parar de fazer. Eu sempre falo assim, esse é um problema, a gente está trazendo esse tema aqui porque ainda é um tema controverso, onde a gente vê uma diferença entre o que é recomendado na literatura e o que muitas vezes se faz no dia a dia. Esse é um problema estritamente cultural, né? Eu falo assim, o brasileiro tem uma dificuldade tremenda de aceitar o conceito de conduta expectante, né? O brasileiro pensa assim, se eu tenho um problema, eu preciso fazer alguma coisa. Se eu tenho uma criança com febre, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso pedir exames ou iniciar um tratamento antibiótico, né? E o médico que não faz isso é um médico ruim. Como assim estudou 10 anos para falar que é só usar paracetamol e dipirona, né? No Brasil isso não é bem visto, né? Não é o que os pacientes querem ouvir e infelizmente não é mais o que muitos pediatras querem fazer, né? Porque não pega mais tão bem assim. Mas voltando ao que eu comentei antes, né? A gente tem que trabalhar com a pressão dos pais, a ansiedade dos pais, porque eles têm todo o direito de estar ansiosos, né? Conversando, explicando isso aí, gastando saliva, ouvindo, né? Entendendo de onde é que vem aquele ponto de preocupação, né? Explicando essas coisas. E a ansiedade, a pressão do paciente, dos pais, nunca deve interferir na tua conduta clínica, né? O que tem que interferir na tua decisão clínica são elementos clínicos. Na ausência deles, você não precisa fazer nada, né? É o famoso viés de ação, né? Eu preciso fazer alguma coisa para justificar um status e eu me sentir mais confortável e eu transmitir confiança. Transmitir confiança se faz conversando, né? Ouvindo e conversando, né? Sim. E a gente recebe ainda muita pergunta, né? Tirando do pneumococo, mas do papel da moraxella e do hemófilos não tipável nesse contexto, né? E aí, o que vocês têm para falar, assim, em relação a essas bactérias e desenvolvimento de infecções? Moraxella muito autolimitada, né? Quase que a gente... É difícil, né? O que a gente tem muita experiência, por exemplo, com a otite, né? Nas crianças, né? Então, toda essa mudança, né, que há muitos anos já foi feita em relação a qual paciente precisa de tratamento na otite em pediatria e o risco, não vou tratar uma otite, essa criança vai evoluir para uma mastoidite, e a gente aprendeu muito, por exemplo, que era o pneumococo que queria levar sempre a complicação e que mesmo a moraxella, por exemplo, a gente não levaria a complicações na otite. Então, geralmente tem isso, né? São bactérias que a moraxella a gente sabe que tem uma evolução mais leve, né? E o hemófilos não tipável acabou perdendo a sua agressividade, né? O tipável, o tipo B, ele tem a sua virulência maior e que com a vacina, né, que foi certeira só para ele, tanto que não há uma necessidade de ter uma vacina que pegue outro hemófilos, né? E com isso a gente tem essa tranquilidade de não pensar muito, né, nessas bactérias, né? Então, com a vacinação de hemófilos B, de pneumococo, a febre sensorial localizatória se tornou uma doença de mais tranquilidade para quem atende, né? Só que a gente precisa olhar bem esses protocolos, olhar bem o que a literatura traz para entender que houve uma mudança muito importante, né? E isso faz com que a gente consiga ter uma ação mais observacional e menos agressiva em termos de investigação. Uhum. E quando que, por exemplo, o step by step não funcionaria? Para quem que ele não incluiria? Quais grupos? Olha, basicamente, quando você olha, né, protocolos novos, né, estudos, você tem que sempre olhar qual foi o tipo de paciente incluído, né, e qual tipo de paciente não foi incluído, né, nesses estudos, né. Prematuros, né, talvez não foi incluído nos estudos e são crianças que nascem com componente, assim, de risco infeccioso maior, né. Bebês, assim, que nascem com alguma doença, já tem alguma doença crônica estabelecida, né. Crianças que estão claramente toxêmicas ou sépticas, né? Porque daí o risco, né, pré-teste, a probabilidade clínica já é muito alta, né? Então não tem que você estratificar sepse, você trata, depois você confere se era mesmo sepse ou não, né? Você não tem tempo para ficar estratificando, né, e fazendo passos a passos, né? Então, basicamente, você vai incluir recém-nascidos e lactentes jovens saudáveis a termo, né? E sem sinais de sepse, né? Beleza. E em relação aos exames laboratoriais, quais que realmente são importantes e que o pediatra precisa solicitar?
Tanto os exames laboratoriais como de imagem, né? E é muito comum, assim, a pessoa... não, eu sei que é febre sem sinais localizatórios, vou investigar. Daí pede lá, dependendo da indicação, né? Líquor, hemocultura, exame de urina e raio-x. Raio-x a gente sabe que não faz parte da investigação de febre sem sinais localizatórios em bebês pequenos, porque o bebê pequeno, até por uma questão assim anatômica, fisiológica, os alvéolos são todos interligados ali, né, com poros. Então, se for fazer uma pneumonia, por menor que seja, a evolução vai ser muito rápida e a clínica vai ser muito exuberante. Então, não existe pneumonia só com febre sem sinais localizatórios em menores de 2 meses pela própria fisiologia do bebê e em maiores de 2 meses pela epidemiologia da mudança do padrão de virulência dos pneumococos, né? Então, raio-x não faz parte da investigação de febre sem sinais localizatórios, né? A pesquisa de vírus é um pouco controversa, né? O Fabrício falou, olha, não tem sintomas respiratórios, por que eu vou procurar um vírus respiratório, né? Mas dependendo do painel, alguns vírus, como adenovírus, enterovírus, você consegue detectar com um swab, por exemplo, nasal, de orofaringe, que são os grandes causadores de febre sem sinais localizatórios, né? Então, eles podem te ajudar a já ter um diagnóstico mais certeiro desde o início, né? Se você for fazer líquor, então, aí sim, aproveite e pesquisa herpes, pesquisa enterovírus, principalmente se eu tiver alteração de líquor, né? Porque daí vem um vírus positivo, todo mundo fica tranquilo e fica mais fácil a gente aceitar essas coisas, suspender o antibiótico e ter só uma conduta mais expectante, né? Exato, e muito importante isso que você falou, mas do vírus também a gente tem os incidentals, né? Então, Claro. que vem aqueles que a gente não sabe, né? E os painéis os painéis hoje, eles têm sua aplicabilidade, né? Mas também tem hora que acaba confundindo, né? Vem 2 vírus ali e o que tá causando, o que tá só colonizando. Então, é uma dificuldade, né? Por ser só exames qualitativos, né? Que não vão avaliar ou outros contextos. Então, são desafios, né? Também... Quando a gente usa principalmente testes de biologia molecular, principalmente em regiões onde existe uma endemia, né, que a sazonalidade a gente cada vez perde mais. Às vezes essa criança que está uma febre sem sinal localizatório agora, há 30 dias atrás, pode ter tido uma síndrome gripal e a gente vai estar detectando ainda aquele vírus da outra vez, né? Então isso realmente, esses painéis grandes em sítios não estéreis acabam trazendo mais dificuldade, né? Quando a gente fala em líquor, a gente sabe que tem alguns vírus que podem ser detectados também, mas quando a gente usa materiais estéreos, por exemplo, no líquido articular, a gente tem mais confiança no resultado do que quando a gente faz em respiratório, lavados, broncoalveolares, a gente tem uma dificuldade de interpretar esses resultados. Eu acho que é aquela máxima que a gente estava falando antes, né? Exame positivo para algum patógeno não quer necessariamente dizer presença do patógeno, né? E mesmo se eu tiver presença daquele patógeno, não quer dizer que eu tenha uma infecção por aquele patógeno, né? Então, nos painéis respiratórios, você detectar uma influenza, na verdade, o PCR, ele amplia DNA ou RNA viral. Então, eu sei que eu tenho material genético. Não quer dizer que eu tenho um vírus íntegro. Se ele teve uma gripe há 2 meses atrás, pode ter ficado algum fragmento viral ali, e, na verdade, eu não tenho nenhum vírus inteiro, né? No líquor já entra a questão de que eu posso detectar o vírus realmente presente, mas não quer dizer que ele está infectando. Isso é muito comum para os vírus da família herpes, né? Que fazem infecção primária cedo na infância, fazem latência e podem reativar por qualquer motivo. Então é muito comum a gente pegar em painéis amplos de líquor, herpes tipo 6, Epstein-Barr, CMV... E não são eles que estão causando a meningite, né? Eles estão só ali manifestando que a pessoa tem o vírus latente no corpo que vai ficar para o resto da vida e por qualquer motivo vai ser detectado em algum momento, né? Então, é muito comum. Quem procura acha, né? A gente tem que saber o que a gente quer procurar e não simplesmente procurar e quando eu achar eu decido o que eu faço, né? É aquela coisa que a gente falou. Estabelece primeiro a tua probabilidade pré-teste para você saber como você vai interpretar aquele exame, né? Qual que é a chance de uma criança imunocompetente fazer uma meningite ou uma encefalite por herpes tipo 6, né? Por CMV, né? Exato. E é bem interessante a gente olhar esses conceitos, porque isso se aplicam a outras doenças infecciosas que a gente tem que entender bem quando usar esses testes, né?
E, claro, a gente às vezes corre o risco dessa incerteza quando a gente tem um paciente mais crítico, né? De repente é um paciente neutropênico febril, em que muitas vezes, né, já existem vários protocolos em pediatria que se a gente detecta um vírus respiratório, a gente já pode suspender aquele antibiótico que muitas vezes ficaria ali por uma semana, 2 semanas. Os protocolos ainda querem que o paciente recupere da neutropenia. Então, nesse cenário, às vezes vai. Na febre sem sinal localizatório, a gente acaba exagerando demais, né? Solicitando muito teste etiológico, né? Seja para vírus, ou daqui a pouco pesquisar estrepto, né? Isso a gente vai acabar mais criando confusão do que qualquer outra coisa. Como que a gente consegue conduzir esses pacientes? Eu acho que, de novo, confiando na clínica. Só que para confiar na clínica, você precisa fazer uma boa anamnese e um bom exame físico, né? E muitas vezes na febre, a febre atrapalha muito nesse sentido, né? Então, a não ser que a criança esteja instável, assim, deixa para examinar a criança quando a febre baixar. É muito comum chegar uma criança febril, assim, e ela parece ter sinais de toxemia, tá taquicárdica, tá apneica, tá com a pele moteada, irritável, né? E aí, será que ela tá com alguma infecção grave? Assim, aí você baixa a febre, reavalia um tempo depois, a criança tá super bem ativa, interage, eu consigo fazer uma ausculta bem feita agora, né? Eu consigo fazer uma otoscopia bem feita, então toma tempo para avaliar bem, principalmente os focos clássicos de febre, né? Uma boa otoscopia, uma boa ausculta pulmonar, né? Porque daí você pode confiar na tua clínica e aí você fica mais tranquilo e entender que, olha, se eu não achei nada no exame físico, e pela questão epidemiológica eu sei que não vai ter nada no sangue e no líquor hoje em dia, com uma clínica boa, pronto, não precisa fazer nada. Então, o foco é todo na clínica, né? E eu acho que quando a gente fala isso, né, traz para quem atende, por exemplo, em pontos pronto-socorro, em atendimento assim de urgência, aquela questão, você não tem todo esse tempo, né, muitas vezes, para fazer essa avaliação bem feita. Mas eu acho que a gente tem que colocar um pouquinho de crítica nisso, porque a gente, por exemplo, em novembro a gente passa pela semana hoje de conscientização da resistência bacteriana. A gente fala que em 2050 vão ter 10 milhões ou mais, né? Que a gente sabe que a previsão de óbitos por resistência em 2050 ela é uma subótima, né? Provavelmente são muito mais óbitos. A gente já tem uma pandemia silenciosa de resistência. Então, a gente sabe que no atendimento ambulatorial é onde está o grande uso de antibióticos em pediatria. A gente tem dados que mostram que 70% dos antibióticos são utilizados ou estão incorretos no tempo ou são desnecessários, né? Então, se a gente não fizer essa avaliação criteriosa, a gente vai acabar utilizando antibiótico em um paciente que não precisa e vai trazer todo esse malefício para a comunidade e para o próprio paciente. O que a gente também tem que pensar é que o médico tem que ter a segurança de conhecimento científico para conseguir ter calma e clareza para conversar com a família e explicar que é um quadro que está investigando, que não tem ainda aquele sintoma, como que vai caminhar essa investigação. A gente sabe que no pronto atendimento não tem tempo, e daí você não tem esse tempo para conversar, que foi o que o Henrique comentou, né? De ter a calma de conseguir falar com a família e explicar. A gente perde muito esse momento pela correria, e acho que esse é um ponto importante também. Mas acho que isso é um paradoxo, né? Porque às vezes você gastar 5, 10 minutos a mais no atendimento te poupa tempo de você deixar aquele paciente esperando o exame, de reavaliar aquele exame, né? E aí você não consegue coletar a urina, e aí atrasa, né? E lembrar que o médico ele tem uma função de educador também, né? Então é importante os pacientes entenderem que não é porque a criança está com febre que eu preciso sempre fazer alguma coisa, algum exame, usar algum antibiótico. Porque se você fizer isso para economizar tempo, toda vez que a criança tiver febre, os pais vão correr para o pronto atendimento, vão te ligar pedindo encaixe no consultório, porque eles entenderam que se tem febre, eu preciso fazer algum exame e algum antibiótico eu vou ter que usar se o catarro está muito, muito amarelado, né? Então a gente também tem que ensinar e acostumar os pacientes, porque senão a gente vai estar dando tiro no pé. A gente vai estar mostrando o oposto, e aí depois a gente reclama que eles consultam por qualquer coisa, né? Bom, mas eles foram instruídos, eles foram ensinados de que se eu venho aqui eu preciso fazer exame, né? Então eu vou voltar toda vez que eu tiver um problema, né?
Exato. E quantas vezes a gente pega, assim, o paciente já usou amoxicilina clavulanato, ceftriaxona, já quer fazer. Então, tem medidas simples também, né? Que a gente pode atuar, ver se eu até entendo a angústia do colega, mas, pô, o cara quer internar para fazer um merofenem num paciente com a febre. Então, é outra causa que não bacteriana. E acho que falta muito esse conhecimento também da microbiologia, né? O que não trataria um pneumococo. Então, falta um conhecimento também, né, pra gente poder lidar com isso, porque é igual aquilo que a gente estava conversando antes, o que não trataria um Staphylococcus aureus, entende? Então, é mais ou menos nesse sentido, assim, que... Exato. A gente, quando escalona demais o antibiótico, a gente tem que avaliar qual é o paciente, né? A gente está no transplante de medula, num paciente fazendo febre, que não está evoluindo bem, é um paciente que tem um risco extremamente oposto do que o Derrick nos passou aqui, né? Quando a gente tem um paciente, principalmente um paciente maior de 2 meses de idade, é um paciente rígido, que ele não tem nenhuma doença crônica, é um paciente que é muito mais de observar do que agir, né? E esse é o ensinamento que o pediatra tem que começar já na primeira consulta, nos 7 dias de vida, quando o paciente saiu da maternidade, na primeira consulta de puericultura, já ensinar. Naqueles primeiros 2 meses, os pais têm que ficar um pouco mais atentos, e depois dos 2 meses, aquela criança que não tem nenhuma doença crônica, que faz febre, a gente precisa de um sintoma adicional, algum dado, e aí saber quais são os sintomas de risco que essa mãe precisa, esse pai precisa levar rapidamente. Eu brinco assim que a amoxicilina, ceftriaxona cura qualquer virose, né? Então, os pais sempre falam, não, doutor, mas ele só melhora com a amoxicilina. É claro, se você der antibiótico, aquela infecção viral vai melhorar. E às vezes os pediatras estão acostumados, não, otite eu sempre trato. Tá, mas você tentou não tratar para ver como é que fica? Porque 80% das otites resolvem espontaneamente, sem antibiótico terapia. 80% das pneumonias alveolares com consolidação em menores de 2 anos são virais. Você já tentou não tratar, ou melhor, até não pedir raio-x numa criança que tem sinais de infecção respiratória, mas está em bom estado geral, não está toxêmico, assim. Eu acho que os pediatras precisam ousar fazer isso, porque a gente tem respaldo na literatura diante de todas essas mudanças epidemiológicas que a gente conversou na era pós-vacinal, para os pediatras se sentirem seguros de tomar essas condutas mais conservadoras e também transmitirem essa segurança para os pais, né? Para os pais entenderem, não, tá, hoje em dia não é assim, é porque na época da minha mãe, da minha avó era assim, né? Febre tem que, né, correr fazer exame antibiótico. E aí começar a ver, não, olha, realmente a criança está com febre alta, o catarro está amarelo, está laranja, a cor que for, mas ela está em bom estado geral, não tem sinais de sinusite, não tem otite, não tem pneumonia, vamos observar. E olha, ela melhorou, viu só? E aí todo mundo fica mais tranquilo de fazer isso na próxima vez, só observar, né? Sim. E quando que a gente vai internar? E quando a gente manda para casa, faz esse tratamento, só observar? Olha, vai depender muito do teu diagnóstico, né? Qual que é a síndrome clínica, né? Claro, infecções menos invasivas, otites, você não vai precisar internar na maioria dos casos, né? Numa pneumonia, numa infecção urinária, numa celulite, vai depender muito, assim, da repercussão sistêmica, né? Como é que tá essa criança? Ela tolera antibiótico via oral? Senão, não adianta. Ela pode estar muito bem, mas se ela está vomitando tudo, talvez que eu tenha que iniciar um tratamento parenteral, né? Eu tenho sinais de complicação, o paciente está toxêmico, né? Claro que na nossa realidade no Brasil, às vezes trabalhando com uma população mais desamparada, assim, principalmente no SUS, uma pergunta que a gente tem que se fazer é se essa criança piorar em casa, ela vai conseguir seguir a minha orientação de voltar para a unidade de atendimento para ser reavaliada. Então isso tem que ser levado em consideração. Como é que é a condição de cuidado ambulatorial dessa criança, né? Mas basicamente eu não tenho sinais de complicação, eu não tenho toxemia, eu tenho uma boa aceitação via oral, pneumonia, infecção urinária, celulite, isso tudo pode ser tratado em casa com muita segurança, né? Ainda a clínica continua sendo soberana. A clínica é soberana sempre, né? Exato. E Derrick, só para a gente finalizar, comenta um pouco sobre esses outros protocolos, o que a gente segue, as outras possibilidades além do step by step.
Então, tem o protocolo americano, né, que é um pouquinho mais amplo. Então, ele te ajuda se você não tem procalcitonina, né? Ali seria só procurar ali as diretrizes da Academia Americana de Pediatria, publicada em 2021. Tem ali os fluxogramas bem direitinho. Então, você vai saber encaixar o teu paciente bem direitinho, quais exames pedir, o que fazer em função dos resultados dos exames, né? Então ali está tudo bem explicadinho para os menores de 2 meses, né? Maiores de 2 meses ficou fácil. Febre sem sinais localizatórios, investiga infecção urinária. Não tem infecção urinária, pode assumir que é uma infecção viral, né? Se o paciente está clinicamente bem, né? Não tem nenhuma doença crônica, né? E aí você pode simplesmente observar esse paciente e ver a evolução dele, orientar a retornar em caso de piora ou de mudança no contexto clínico, né? Perfeito, muito esclarecedor. Eu queria agradecer vocês pela presença. O InfectoPads aí sempre um parceiro do InfectoCast, né? E na luta pra gente na educação médica, e convidar vocês para conhecerem. A gente está lançando a nossa pós-graduação, né, em infectopediatria. Você que é infecto adulto, infecto pediatra ou mesmo pediatra, a gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio da nossa pós-graduação, com a ementa, a carga horária, e aí vai ser muito bacana, né? Ensinar para esse público e atualizar também com essas coisas que foram mudando, né, ao longo do tempo, tanto para o pediatra como o infecto adulto, que acaba atendendo também as crianças, né, que a gente vê que não tem infecto pediatra para todo mundo. Então, muitas das vezes, a gente, enquanto infecto adulto, que acaba assumindo, tendo que fazer uma interconsulta, dando uma olhada nesses pacientes. Exatamente, né? A ideia de olhar desde o paciente comunitário até o paciente pediátrico hospitalar envolve uma gama de profissionais, né? Quem trabalha em posto de saúde, o médico de família, que maneja muito essas situações, é uma maneira da gente conseguir construir cada vez um diagnóstico, um manejo mais assertivo da doença infecciosa nas crianças. Perfeito. Obrigado, pessoal. E fiquem ligados aí que vem muita novidade com a parceria do InfectoCast e InfectoPads.